a seguir, a partir do capítulo 12, estão intimamente associadas com os conteúdos dos capítulos anteriores. O capítulo 12 é dividido em 3 partes, meus irmãos. Do versículo 1 ao 2, que a gente acabou de ler, e é só introdução. Só introdução. Mas Paulo bate muito nessa introdução. Se não me engano, eu acho que John Piper fez 6 sermões apenas sobre o versículo 2. 6 sermões. Ou seja, tem muita teologia, tem muito evangelho apenas nesses 2 versículos. Do 3 ao 8, Paulo fala sobre os dons espirituais, sobre o uso do dom de cada irmão dentro da igreja. Como que isso funciona? Como que deve ser feito? E do 9 ao 16, Paulo exorta sobre a vida em comunidade. Como essa vida deve ser, em unidade, em amor. E também do versículo 17 ao 21, Paulo exorta a amarmos os nossos inimigos. Fácil isso, não? Não é. Paulo ensina isso também, amar os inimigos. Esse capítulo 12 nos mostra como honrar a Deus de forma concreta na experiência diária. É isso que o capítulo 12 diz. E nesses 2 primeiros versículos aqui, nós veremos que o Evangelho exige de nós uma transformação. Exige de mim e de você uma transformação que nos leva à vida prática e de forma abrangente. Então não é só uma vida superficial, não é só uma vida com entregar a Deus pela metade, mas é uma vida inteira. E aí sim nós vamos entrar no texto. No versículo 1, Paulo fala o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, já dá para ver que Paulo começa aí com rogo-vos. Rogo-vos. O que Paulo está fazendo com isso? Paulo está suplicando aos irmãos. Paulo está exortando os irmãos. Tipo, olha isso aqui, porque isso tem grande importância. Prestem atenção aqui no que eu estou dizendo, porque isso é extremamente importante. Isso é importante. Eu exorto vocês a prestarem atenção no que eu estou dizendo. É assim que Paulo começa esse capítulo. Ele implora, suplica que eles se atentem à grande verdade e instrução que ele está prestes a começar. A começar. Tamanha a importância desse ensino. O pois que nós vemos logo em seguida, rogo-vos pois, tem uma ligação e remete a todo o caminho trilhado, desde o capítulo 1 de Romanos até agora. Ou seja, por tudo isso que eu disse antes eu rogo a vocês, eu exorto a vocês, que o que ele mostra ali, de forma resumida para nós, não tem como a gente discorrer sobre todos os 11 capítulos, mas Paulo fala de amor, Paulo fala de adoção, Paulo fala de justificação, Paulo fala de fé, Paulo fala sobre santidade, sobre eleição. É sobre isso que Paulo está falando. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Quão várias são as misericórdias de Deus? São várias para a nossa vida. E Paulo fala sobre elas nos capítulos anteriores, essas que eu acabei de citar. Justificação, como estávamos antes, quando éramos do mundo, quando estávamos perdidos, estávamos mortos. Como estamos hoje diante de Deus, sua misericórdia, seu amor, sua graça, nossa eleição, tudo remete ali a Romanos 1, do 18 ao 32. É um texto extenso, eu também não vou ler, mas nos mostra como a humanidade é sem Cristo, depravada, idólatra, perdida. Essa é a humanidade sem Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, exorto a vocês que por tudo que eu disse, pelas misericórdias do nosso Senhor, e essas misericórdias de Deus também nos chamam a esforço ativo de vida, para honrá-lo, para uma vida em santificação.
E depois, logo em seguida, ele fala que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. É uma entrega, meus irmãos. É uma entrega que Paulo está falando aqui. Exorta vocês que por todas as misericórdias de Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua paciência, pela sua longanimidade com nós todos, rogo a vocês, pois, que entreguem os vossos corpos. Que entreguem os vossos corpos como sacrifício. Novamente, o Senhor nos chama não à passividade, mas ao esforço. Ao esforço. Um esforço enraizado na fé e vivificado pelo poder do Espírito. O chamado aqui, meus irmãos, é se oferecer. O chamado é se oferecer completamente a Deus. Viu o tanto de coisa que Deus fez por você? É isso que Paulo está falando. Vê o tanto de coisas que Deus fez por vocês? O mínimo que vocês têm que fazer é entregar o seu corpo ao Senhor. É o mínimo. E dedicar todo o seu ser a Ele. Paulo aplica o mesmo vocabulário que remete ao Antigo Testamento, quando se refere a sacrifícios. No Antigo Testamento eram oferecidos animais sacrificados a Deus. E aqui Paulo está falando que apresentemos os nossos corpos por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Ao invés de apresentar o nosso corpo para a desonra, como pessoas do mundo fazem, se entregando à prostituição, à impureza, a uma vida cheia de fofoca, que alguns usam como desculpa por ser algo regional, por inimizades, por ódio, por contendas, gente que é briguento, pirracento, reclamão, por facções, por inveja, ou seja lá o que for que o mundo lá fora prega. Que vocês não vivam assim. Diante disso, Paulo deixa muito claro, meus irmãos, e é bom lembrar-nos, Paulo está falando aqui para crentes. Rogo-vos, pois, irmãos. Paulo está falando para crentes. Não está falando para a gente que ainda vai se converter, não. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vivam como os demais, não sigam seus padrões. É isso que Paulo deixa muito claro. Ou seja, é um ato de entrega. O que o Senhor quer de nós é vida dedicada a Ele. O Senhor quer dedicação a Ele. E nós vivemos uma vida muito dedicada a Deus, né? Muito pouco. E aí Paulo usa a palavra corpo, que é muito interessante. Talvez poderia ser coração, ou olhos, ou mente. Mas não, Paulo está deixando muito claro que é corpo. É corpo, é o seu eu completo. É o seu eu completo. É o seu coração, é a sua alma, é os seus olhos, são sua boca, seus ouvidos, seu coração, seu sentimento, sua alma, seus pensamentos, é nosso ser completo. Os seus olhos, seus ouvidos, sua boca devem servir como instrumentos para a justiça e não para proferir palavras torpes. Os seus olhos devem ver coisas justas, não coisas impuras. A sua boca tem que servir para amor ao próximo, não como uma língua afiada que destrói reputações e que destrói pessoas. Às vezes a nossa língua afasta a gente de vir à igreja, que falamos demais, falamos dos outros demais e pensamos que ele não fica sabendo, não. Fala do outro e acha que o outro não fica sabendo, não. Meus irmãos, as pessoas descobrem as coisas e como isso dói. E a língua da gente não para de falar isso. Quando eu desviei
da igreja quando eu era mais novo. Foi assim que minha antiga igreja me tratou. Quando eu tentava voltar para a igreja, eu era atacado. Lá vem o ímpio, lá vem um cara que desviou. Era atacado o tempo todo por isso. Você acha que isso fez com que eu chegasse mais perto dessa igreja? Nós não podemos viver com as pessoas lá fora, meus irmãos. É uma entrega total mesmo. É pensar antes de falar. É pensar antes de soltar alguma coisa. É buscar agradecer e engrandecer o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Hoje de manhã nós falamos sobre agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor sempre. Esse deveria ser o anseio do nosso coração. Agradar ao Senhor. E ele fala sobre o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Interessante porque Paulo usa o vivo. Este é o nosso estado atual. Nós estamos vivos, não estamos? Em Cristo. Nós não estamos mais mortos. Estamos vivos em Cristo. Aleluia por isso. Estamos vivos em Cristo. Isso deveria nos deixar contentes, alegres, com um sorriso no rosto. Saber que eu sou um vivo em Cristo. Eu não estou morto mais. Eu não pertenço àquilo. Esse é o nosso estado atual, como consta lá em Efésios 2, do 1 ao 5, que consta: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os do mundo atua esse espírito de morte, de desobediência. Eles não querem nada com Deus. Eles não querem nada com Deus. Entre os quais também todos nós andávamos outrora. Andávamos dessa forma. Estávamos perdidos sem Cristo dessa forma. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Eles são filhos da ira, nós somos filhos da graça, da adoção, do perdão. E às vezes a gente quer ser igual a eles, quer imitar eles. Você quer ser filho da ira também. Ele continua: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça de Deus somos salvos. As misericórdias do nosso Deus. Como eu posso continuar da mesma forma? E aí, meus irmãos, como Paulo fala sobre o sacrifício vivo, nós temos que nos fazer uma pergunta: estamos vivos em Cristo? Você está vivo em Cristo? Isso é muito importante. O Paul Washer conta em um dos seus sermões que ele várias vezes pregando, falando, e a sua esposa ativamente na igreja, era ativa, trabalhava, em campo missionário também ela trabalhava, e não parava em nenhum momento, super ativa. E aí um dia, depois que ele prega para usuários de droga, eles entram no carro e essa esposa dele olha para ele aos prantos e pergunta para eles: será que eu sou salva? Será que eu estou viva? E aí isso deixou ele transtornado. E aí ele vira para ela, aliás, ela fala para ele assim: eu já ouvi todos os seus sermões, eu já ouvi tudo, ou seja, não tinha mais nada o que ele falar. E eles chegam em casa. Quando eles chegam em casa, eles chegam na sala e ela ainda aos prantos. Ele vira para ela e fala assim: olha só, eu vou dormir e você fica aqui e conversa com Deus até que Ele te fale se você é vivo ou não. Ele foi dormir. Imagino que deve ter dormido entre aspas, né?
foi deitar na cama. 1h30 da madrugada, a esposa dele retorna, sacode ele aos prantos e diz: eu estou viva, eu estou viva. Esse homem não tinha o que falar para a esposa mais. Tudo que ele tinha para falar para ela já havia falado. Mas ela precisava tratar isso com Deus. Ela precisava descobrir isso de Deus, essa angústia no peito. E aí ele faz essa mesma pergunta que eu estou fazendo para vocês: será que você é vivo? Você já se examinou sobre isso? Eu fiz essa pergunta para os jovens: será que vocês estão em Cristo? Por que, meus irmãos? Por que eu pergunto isso? Porque às vezes é necessário que a gente faça esse confronto. É necessário que a gente se questione: os outros veem Cristo em mim? Realmente eu sou dele? Nós devemos nos perguntar sobre isso, porque e se a gente estiver enganado quanto à nossa salvação? Se o que eu acho que é salvação for apenas participação na igreja, se eu acho que for apenas pertencer a uma igreja, a participar da profissão de fé, ser batizado e ter o meu nome lá no hall, que está lá no computador da igreja de membros, ou será que é porque o papai e a mamãe são crentes e eu sou? Ou porque não tem outra coisa para fazer? Vem na igreja domingo é porque não tem nada para fazer, eu venho aqui. Ou como se aqui fosse um grande clube social, de encontros, de amigos. Meus irmãos, é muito interessante, é muito importante nós primeiro clamarmos ao Senhor misericórdia e descobrir se realmente somos vivos. Isso vale a eternidade. Isso não é brincadeira. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo deixa isso também muito claro: examinai-vos vós mesmos se realmente estáis na fé. Examinem-se se realmente estão na fé, se realmente pertencem a esse Cristo. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Como eu perguntei, Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Isso é Paulo falando a Coríntios. Tamanha importância de sabermos isso. É clamar ao Senhor: Senhor, eu preciso saber se eu sou um vivo, ou se eu estou fingindo, ou o que é isso que está acontecendo. Eu preciso saber disso. E Paulo deixa muito claro sobre o sacrifício vivo, santo e agradável. Santo é no sentido de ser dedicado a Deus, de ser dedicado ao Senhor, pertencer ao Senhor, que nós devemos ser santos. Li um livro recentemente, onde o autor fala assim, se realmente entendermos a ideia de que ser santo significa ser propriedade de Cristo, e se reconhecermos o quanto estamos aquém de viver essa realidade, então começaremos a ver o quanto somos perdoados. Quanto somos perdoados, meus irmãos, porque o Senhor requer de nós santidade, e mesmo assim o Senhor nos perdoa sempre, porque a gente não chega lá. A gente não vai chegar a ser santo aqui na terra mesmo não, mas a gente não busca isso. A gente acha que a nossa vida pode levar, como eu disse hoje de manhã, é como se a nossa vida estivesse no automático, as coisas vão andando. A minha oração eu oro de vez em quando, minha leitura de vez em quando, tentando terminar de ler a Bíblia já tem 10 anos, digamos assim, e aí vai. Para ler um livro da Bíblia demora 10 meses. Isso é preocupante, meus irmãos. Isso é preocupante. A gente quer agradar um monte de gente, mas a Deus parece que a gente deixa para depois.
E agradável, relembra justamente a questão do sacrifício no Antigo Testamento. Paulo está fazendo isso de relembrar a eles sobre o Antigo Testamento, sobre como que era feito. Justamente sobre quando se sacrificava algo e esse cheiro subia, quando era queimado, esse cheiro subia como um aroma o quê? Agradável a Deus. Então o Senhor fala isso, para que vocês apresentem o vosso corpo, nesse sentido, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Aqui chega um ponto interessante. Se oferecer por inteiro ao Senhor constitui um culto, a nossa vida é um culto. Não é só hoje. A nossa vida é um culto. Ou adoração racional. Por que racional? Será que significa que tudo deve ser milimetricamente executado? Será que é isso que Paulo está querendo dizer? Que o vosso culto tem que ser racional? Porque tem que ser milimétrico? Não pode fazer uma coisa fora? Será que é isso que Paulo está querendo dizer? Não é isso que Paulo está querendo dizer. Significa, em vista das misericórdias de Deus, como nós já lemos, em vista das misericórdias de Deus, ou seja, sabendo, entendendo tudo que Deus fez por mim, tudo que Ele é para mim, devo consagrar a Deus, devo me consagrar a Deus de forma completa. É esse o sentido de culto racional. Lembrem-se, nós não podemos interpretar a palavra de Deus com uma palavra só e não olhar o contexto. Isso que quer dizer. O culto racional é justamente nesse sentido, de que eu ofereço a minha vida ao Senhor, porque eu entendo e eu sei o que Deus fez por mim, as coisas que o Senhor fez por mim, através da onde que eu entendo? Através das Escrituras, através da palavra de Deus. É interessante porque alguns discutem essa questão do racional, de que não seria racional, mas sim espiritual, como está lá em 1 Pedro 2, versículo 5, que é a mesma palavra, é a mesma raiz, tá? E aí há essa discussão de que se é culto racional ou culto espiritual. Mas o que Paulo está querendo deixar muito claro aqui, a ideia de Paulo era enfatizar que a entrega total do indivíduo era lógica. Eu estou me entregando porque eu entendo o que o Senhor fez por mim. Eu entendo isso. Ou seja, que ele tem conhecimento do que Cristo fez, através da sua Escritura. Porque tudo que Deus fez, o mínimo que eu deveria fazer era me entregar completamente a Ele. Era o mínimo. O mínimo. Nós somos gratos várias vezes por várias coisas que nós recebemos, que os outros fazem por nós, né? E nós às vezes não expressamos essa gratidão a Deus, que é o mínimo. Alguém faz alguma coisa por nós e aí a gente vai retribuir. A gente sempre fala, é o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo que eu posso fazer. E para Deus, o mínimo que você pode fazer é entregar o seu corpo a Ele. É o mínimo que você pode fazer. Entregar o corpo ao Senhor para viver uma vida santa. E quando falamos de culto, meus irmãos, a nossa vida é um culto a Deus. Isso é existência diária. Nos traz uma importante aplicação. Toda nossa existência não se limita apenas no culto de domingo. Não é só o culto domingo. A nossa vida é diante de Deus. Os nossos atos estão diante de Deus. Um dos nossos pecados, dos grandes pecados, é a falha em adorar a Deus. Porque aqueles que adoram a Deus de verdade entregam sua vida de forma completa a Ele. Quem adora ao Senhor de forma verdadeira é aquele que entrega ao Senhor a sua vida, seu corpo, seus olhos, seu coração e seu entendimento. A não entrega do nosso corpo a Deus de forma completa mostra a nossa falha em adorá-lo. E no versículo 2, ele fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na NAA, ele fala assim: não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixem que Deus os transforme. Uma diferença aí
Mas o que Paulo está deixando muito claro aqui é que existem duas realidades, meus irmãos. Nós temos duas realidades. Você está em uma delas. Você está em uma delas. Ou você se conforma a este mundo, a este século, a seu padrão, ou você se conforma, como lá em Romanos 8, versículos 5 a 8, fala sobre quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou você está vivendo uma outra realidade, que é a realidade da vida pela graça e pelo Espírito Santo. Temos essas duas realidades. E não só isso, uma realidade é encabeçada por um homem, Adão. E a segunda realidade é encabeçada por Cristo, através do qual temos vida, perdão e graça. Ou seja, você se conforma ou se transforma. Ou você se molda ao padrão desse século, copiando o que o mundo lá faz e trazendo para a sua vida e achando que isso está certo e vivendo com um pé na igreja e um pé no mundo. Na minha época a gente brincava que era crente Raimundo, né? Pé na igreja e o pé no mundo. Ou você anda com Deus, ou você anda com o diabo. Não tem em cima do muro, não tem meio termo, não tem meio termo com Deus. Ou você é de Deus ou você não é. Isso Paulo está deixando bem claro aqui para os irmãos em Roma. E ele continua, ou seja, ou você se conforma ou se transforma, que é justamente essa questão de metamorfose, é justamente essa questão de se transformar por completo, em deixar a antiga vida, em deixar os antigos pensamentos, em abandonar os pensamentos que o mundo tem e se transformar para essa nova realidade. É não se amoldar ao pensamento do mundo, tornar-se diferente do ambiente. Eu trouxe só 3 pontos do que o mundo prega por aí, apenas 3, tem vários, mas 3. O mundo prega sobre relativismo. Vocês sabem o que é relativismo? Tudo depende, tudo é relativo. O pecado depende. O cara adulterou por quê? Porque depende. O cara mente, ele mentiu por quê? Porque a circunstância era melhor ele mentir, né? Depende. E nós entramos nessa onda do depende. Tudo depende. A Bíblia deixa de ser o nosso padrão de regra e prática para se tornar um depende, ou para se tornar algo ultrapassado, como tem pastores pregando por aí, que a igreja tem que a Bíblia tem que ser atualizada, que ela está atrasada. Ela fala sobre temas que hoje são completamente aceitos por todos. E aí te chamam de retrógrado, de machista, e aí vai. Outras coisas por aí. Também sobre o pluralismo. Vocês já ouviram disso? Vocês já ouviram aquela questão do culto ecumênico? Vocês já ouviram aquela questãozinha que geralmente se ouve por aí, que fala todas as religiões levam a Deus? Toda religião leva a Deus. No final todo mundo vai para o céu. É isso. E vai entrando na sua mente. Vai entrando. E às vezes você não defende sua fé porque você pensa assim. Às vezes você não se posiciona diante das coisas porque você pensa assim. Você vai deixando. E temos também a questão do materialismo. O materialismo. Tem gente que só pensa em dinheiro. Tem gente que só pensa em bem. Tem gente que pensa em ser famoso. Quero ser famoso. Tem gente que sonha até com um tipo de carro que quer ter, um tipo de casa que quer ter. Eu não estou falando que sonhos são pecado,
Mas quando o seu coração está nisso, você está pecando. O materialismo já entrou em você, né? De consumo, 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 e vivem só dessa forma. E aí temos igrejas hoje que pregam justamente a teologia da prosperidade. Venha para cá, que Deus vai te dar tudo que você quer. Quer uma casa nova? O Senhor te dá, meu irmão. Quer um carro novo? O Senhor também te dá. Deus é o dono da prata e do ouro. É isso que a gente ouve aí fora. E tem muita gente caindo nesse engano, caindo nesse erro, e achando que é normal, e achando que a Escritura libera esse tipo de coisa. Então, meus irmãos, nós devemos fugir desses padrões. E temos tantos outros, temos inúmeros outros. Temos essa coisa do feminismo e outras coisas mais que querem destruir a família. E aí vai. Tem outras coisas. Só você puxar na memória um pouquinho que você vai pensar em um monte de coisa que tem aí fora aí, que tem entrado dentro da igreja devagarzinho, mas tem entrado. A Escritura, meus irmãos, deixa muito clara que o mundo jaz no maligno. Se você quer ter amizadezinha demais com o mundo, saiba disso. O mundo jaz no maligno. E as coisas não vão melhorar não, tá? Não tem essa ideia de que as coisas vão melhorar e vão evoluir, todo mundo vai se converter e depois o Senhor vai reinar 1000 anos. O negócio não é esse não, tá? Tende a piorar. Não sei se vocês perceberam, mas como tudo é depravado, como tudo é pervertido. As músicas que tem nesse trenzinho aqui, essa coisa que passa aqui, vocês já ouviram isso aqui? E às vezes a gente deixa o nosso filho andar nesse trem e acha que está tudo normal. Gente, vocês que são pais, vocês sabem, a mente de uma criança é uma esponja, assimila tudo que você fala e de repente solta quando você menos espera, e aquilo vai entrando na mente dele. Nós não podemos participar dessas coisas, nós devemos fugir dessas coisas. Não tem essa de estar em cima do muro. Deve haver mudança de vida, entrega real, total. A preocupação de Paulo é que a adaptação deles a este mundo os molde em todas as dimensões da sua vida, até que chega um ponto que você está tão moldado ao mundo que quando você fala que você é crente, a pessoa duvida. Você, crente? Não acredito nisso não é possível. Sou, mas você é crente. Você já está completamente moldado, você já está na forma já, há muito tempo. É importante como que a mente, meus irmãos, tem de ser transformada, porque o pensamento é indicativo de quem uma pessoa é. O que você pensa é indicativo de quem você é. Se você tem futilidades na mente demais, indica que você é fútil. Se você só pensa em dinheiro, indica que você é ganancioso. Esse é o sentido que Paulo fala. Ser transformado se equivale à santificação progressiva. A santificação que a gente sempre fala sobre santificação, sobre ser santo. A gente sempre está falando sobre santificação. É isso que é renovar. O Senhor diz: sede santos porque eu sou santo. Isso é contínuo. Essa renovação, meus irmãos, tem que ser todo dia. Todo dia. Todo dia decidir viver para Cristo. Todo dia pensar em mudar meus hábitos para glorificar a Deus. Todo dia desaprender e aprender novamente. O Augusto Nicodemos usa um exemplo que todo mundo que dirige vai pegar. Ele usa um exemplo de alguém que está andando em uma mão, está tudo congestionado, e tem uma via de retorno, e de repente aparece um abençoado, um carro, cortando todos os carros, e ele entra bem na sua frente, tem uma fila gigantesca lá atrás, ele deveria entrar lá atrás, né? Mas aquele abençoado entra bem na sua frente. E o que é? Qual é o seu primeiro pensamento daquele cara? Você fala assim: que Deus te abençoe, meu filho. Bênção, ô bênção de Deus, varão. Não, o primeiro pensamento que você tem é que você queria esganar aquele cara, não é? Está aí. Renovar a nossa mente. Eu deveria pensar: não vou fazer isso, eu não vou agir assim.
O Senhor não quer que eu aja assim. Está vendo como que são pontos? E é algo progressivo, não é algo da noite para o dia, mas nós temos que querer essa mudança, nós temos que buscar do Senhor essa mudança. E aí, a nossa mente não deve ceder à futilidade desse mundo, um mundo ansioso, inconstante, um mundo hipócrita. Meus irmãos, quanta inconstância você vê na fala dos outros aí fora, uma inconstância gigantesca. A pessoa fala uma coisa e faz a mesma coisa que ela está falando que é errado. Incrível, não tem coerência, não há coerência no que fala, uma hipocrisia. Meus irmãos, nós não devemos ser hipócritas, como os lá fora são. Isso deve moldar quem somos, senão nos tornaríamos ou nos tornamos uma igreja com um monte de pessoa crente, mas com a mentalidade pagã, completamente pagã. Porque só assim, meus irmãos, renovando nossa mente, iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Descobrir o valor, colocando tudo isso em prática, é esse sentido. Colocar o que Paulo deixa claro nos versículos, e ele finaliza, que só assim saberemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo fecha nisso tudo, sobre conhecer a Deus mais e mais. E o que esse texto me ensina sobre Deus? Que Deus é santo, misericordioso, Ele é longânimo, porque nós não teríamos esse tipo de paciência. E o que eu devo fazer com relação a isso? Devo me entregar completamente a Deus. Devo deixar de brincadeira, gente. É hora de parar de brincadeira. É hora de se entregar a Deus, pois essa é a única coisa razoável para a nossa vida. Nossa vida é um culto a Deus. Em vez de adorar ídolos e perder tempo fazendo coisas que não agradam ao Senhor, devemos apropriar da vontade do Senhor no lugar de rejeitar as suas ordenanças. Praticar mais o que tanto a gente lê, o que tanto a gente aprende na igreja. É hora de praticar, colocar em prática. Não é só ouvir aqui, eu chego ali fora, saiu, acabou. Eu tenho que colocar em prática isso. Não nos amoldarmos com o mundo, não queremos ser iguais a eles, não queremos andar como eles andam, falar como eles falam. E pedir ao Senhor que nos transforme. Isso não é uma sugestão, meus irmãos. Isso não é uma sugestão. Por novos padrões de pensamento e, consequentemente, de vida. Buscar a santificação. Buscar fazer a vontade de Deus. Lembrando sempre tudo o que Ele fez por nós. Viver dessa forma, meus irmãos, vivendo assim, descobriremos qual é a boa, prazerosa e perfeita vontade de Deus. Mas é importante também, meus irmãos, pensarmos que dependemos totalmente do Senhor para tudo isso. Você não pode fazer isso sozinho. Você não pode fazer isso porque a partir de hoje eu vou fazer isso e pronto, pela sua própria força. Você não tem condição de fazer isso. Dependemos totalmente do Senhor para fazer tudo isso que foi exposto hoje. Ele é que nos transforma, mas também requer um esforço da nossa parte. Portanto, que possamos pedir ao Senhor forças e capacidade para que possamos nos entregar a Ele, meus irmãos, totalmente, e buscar parecer mais e mais com Cristo, porque Ele é o nosso exemplo perfeito. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra foi exposta, foi ensinada, foi feita, Deus, por uma pessoa imperfeita, miserável, pecadora, Deus. Mas eu lhe peço, Pai, que haja frutos disso, Deus. A Tua palavra garante, Deus. A Tua palavra nos diz e nos ensina que a Tua palavra não volta vazia, Pai. Clamamos a Ti em nome de Jesus, que o Senhor transforme corações, Pai. Que o Senhor transforme vidas, a começar da minha, Pai. Que haja um avivamento na Tua igreja, Pai. Que haja mais sede do Senhor, mais sede de buscá-lo, mais sede de aprender mais de Ti, mais sede de desejá-lo, Pai, mais sede de obedecê-lo, de agradá-lo. Transforma nossas vidas, Pai. Que nós possamos a cada dia, Pai, que o Senhor, o Teu Santo Espírito renove as nossas mentes a cada dia, Pai.
Que haja essa transformação, Pai. Que nós possamos entregar ao Senhor realmente o nosso corpo, Pai. Nosso corpo, os nossos olhos, Pai, a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa ansiedade, os nossos medos, nossas frustrações, nossa inteligência, Pai, que é o Senhor que dá, que possamos entregar novamente a Ti, para que o Senhor faça em nós a Tua obra, para que o Senhor complete em nós o Teu desejo, para que possamos ser transformados pelo Senhor. E Pai, se há alguém aqui, meu Deus, se há alguém aqui que não entregou sua vida a Ti, ou que está em cima do muro, Pai, que vive de forma inconstante, Deus, que o Senhor transforme, Pai, que o Senhor transforme seu coração, que o Senhor o incomode, Pai, incomode quem quer que seja, Pai, para que busque o Senhor e seja salvo e liberto pelo Senhor e pelo Teu poder. Em nome de Jesus que eu oro, meu Pai. Amém, Senhor.